Hoje eu tenho 36 anos, né? Sou consagrada na Canção Nova, na comunidade de Aliança. Moro em Cachoeira Paulista, mas sou natural de São Paulo. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu estudava em São Paulo e eu tinha programado já para ir para o exterior com mais 3 amigos meus para fazer um aprofundamento, né? Um mestrado de design de interiores. E estava tudo certo que eu ia para o exterior e eu comecei a namorar com um rapaz, né, 6 meses antes dessa viagem, e tive uma primeira relação sexual, que foi a única relação sexual, a primeira e única. E 3 meses depois que eu tive essa relação sexual, eu fiquei sabendo, descobri que estava grávida. E quando eu descobri que estava grávida, eu entrei em parafuso, porque dentro de mim existia aquela raiz católica que meus avós tinham colocado dentro de mim, mas a situação que eu vivia ali naquele momento de uma vida profissional boa para poder voltar para o Brasil depois com um bom diploma, ganhar dinheiro, ter um excelente emprego, ganhando bem, né, em especial lá na cidade de São Paulo. Então eu entrei em parafuso e o que mais pesou naquele momento não foi nem a questão do pai do meu filho ter pedido para que eu fizesse o aborto, mas foram os meus próprios professores na época, os amigos da onde eu estudava, todo mundo dizia que precisava fazer o aborto, que era algo necessário, que eu precisava fazer o aborto para que eu pudesse ter uma vida melhor e que futuramente, depois que eu concluísse os estudos, tivesse um bom emprego, eu engravidaria de novo e teria outros filhos, né? Mas eu estava em um conflito muito grande e até que uma amiga minha me deu um Citotec, né? Ela comprou para mim um Citotec. Eu tomei a primeira dose, não houve sangramento. Eu tomei a segunda dose do Citotec, não houve. Eu tomei a terceira dose, também não houve sangramento. É interessante assim que uma dose é o suficiente para acabar tanto com o feto quanto com o útero, mas não aconteceu nada em mim. Aí uma outra amiga minha, a mãe dela já tinha feito 6 abortos, e ela tinha feito 2 abortos. Ela me indicou uma clínica que fazia esses abortos, assim, né? E eu fui para lá. Eu me lembro que era numa quinta-feira que eu ia fazer esse aborto. Na quarta-feira à noite fui no grupo de oração de adultos, que na época eu ia participar de uma operação de jovens, mas nessa quarta-feira eu fui no grupo de oração de adultos porque eu estava em conflito interior muito grande. E aí eu fui no grupo de oração e lá no grupo de oração o pregador falou, né, que começou a falar que tinha uma pessoa que iria cometer um ato no outro dia, muito sério, que Deus não queria. Eu comecei a chorar muito, passei a noite inteira chorando, mas mesmo assim eu fui lá nessa clínica fazer esse aborto na quinta-feira, porque eu ficava pensando no meu futuro, como que seria. E aí eu paguei, fui na clínica de aborto, paguei. Eu entrei para fazer o aborto, eu estava deitado na maca lá. Eu me lembro assim que eles puseram um soro, parece aqui, alguma coisa aqui assim nessa veia em mim. E a médica começou a fazer uns exames em mim, para ver como que eu estava, tudo, batimento cardíaco, pressão. E aí eu me lembro que ao lado assim da maca onde eu estava deitada tinha um aparelho de aqueles que mede o coração. E aí eu ouvi, né, um batimento cardíaco bem rapidinho. E aí falei pra médica, nossa, eu não sabia que eu tava tão nervosa assim, né? E a médica, ela virou pra mim e falou naturalmente, olha, não é você que tá nervosa, é o feto, é o coração do feto. E quando ela disse isso, eu parei e fiquei olhando para aquele aparelho e era como se Deus falasse pra mim, olha, essa criança está gritando pra você, que ela tá com medo, ela tá sabendo que a mãe dela vai matar ela. E né, foi questão de segundos. Eu ficava vendo aquilo e ouvindo, imaginando tudo aquilo que a criança estava sentindo. E aí eu comecei a chorar desesperadamente. Eu levantei da maca, eu estava só com um avental, eu estava sem roupa por baixo. Levantei da maca assim, completamente sem noção de nada e fui direto na recepção, daquele jeito que eu estava. Arranquei aqui aquele soro que estava aqui, comecei a chorar e comecei a falar que eu precisava do dinheiro de volta, eu queria o dinheiro de volta. E falei que ia pegar aquele dinheiro para fazer o enxoval do meu filho. E aí eu saí daquela clínica, e eu fui para a igreja de Santa Cecília, lá em São Paulo, que era uma quinta-feira, tinha adoração na igreja de Santa Cecília.
E o Padre Alberto Gambarini fazia o programa lá, nessa igreja, naquela época, gravava o programa lá. E providencialmente ele estava dentro da capela quando eu entrei. Eu entrei chorando. Assim, eu andava pela rua de São Paulo, dentro do metrô chorando. E entrei na capela chorando, mas chorando compulsivamente. E quando o Padre Alberto me viu, ele logo se levantou e foi rezar por mim. Aí, ele na oração, rezando por mim, orando em línguas, eu chorava e falava para ele: Padre, eu tentei matar meu filho. Eu tentei matar meu filho. E ele não entendia, ele perguntou onde estava meu filho, tudo na hora. Aí depois, quando eu me acalmei, contei para ele, falei que queria me confessar, me confessei. E a partir dali eu assumi aquela gravidez. Durante todos os 9 meses da gravidez do meu filho, eu impunha as mãos sobre ele todos os dias, várias vezes ao dia. Eu orava em línguas, pedi para que Deus me perdoasse e que Deus me castigasse, mas não castigasse meu filho, porque eu tinha tomado o Citotec. 3 doses, inclusive. E aí eu fiz o pré-natal e durante todo o pré-natal a médica falou para mim que ele seria defeituoso, que ele teria algum defeito. E quando o Guilherme, meu filho, nasceu, a primeira coisa, a médica que fez o parto não foi a mesma médica que me acompanhou no pré-natal. E quando ele nasceu, a médica, a primeira coisa que ela falou para mim, ela me deu ele e falou assim: olha, você mentiu para mim, você não tomou o Citotec. Porque ela não acreditava que eu tinha tomado o Citotec porque ele era perfeito, né? Então, hoje o Guilherme tem 17 anos. É um menino lindo, maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo meu filho. Quem conhece sabe. É um menino de Deus. É um menino que reza. Reza até mais do que eu. Ele é mais fiel do que eu nas práticas de oração. Ele é o meu formador também, né? Ele está com 17 anos, é inteligente. É uma bênção de Deus. Hoje eu sou casada, né? Tenho um marido também maravilhoso, que também é consagrado a Deus na Comunidade de Aliança, dentro da Canção Nova. Nós temos uma outra filha, né? E uma coisa que eu tenho certeza no meu coração, que não existe gravidez indesejada. Toda gravidez é desejada por Deus, porque é vida, é uma vida.